Bom dia! Bom dia para todos os meus clientes, meus amigos, todas as pessoas que acompanham o meu trabalho. Espero que com vocês esteja tudo bem. Vocês só me falam se o ok, obrigado. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, do que os filhos mais precisam. Oi, Karina. Oi, Jeff. Que bom que vocês estão comigo mais uma vez. Obrigada. Bom dia para vocês também. Vamos falar, gente, antes que eu esqueça, eu prometi mandar 2 beijos para 2 amigas minhas, que eu não sei se elas vão conseguir assistir, mas eu prometi para as minhas amigas, Maria Paula e a Maria Eduarda. Um beijo, viu, amigas? Beijo para vocês. Vamos lá, do que os filhos mais precisam. Uma coisa que nós nunca... Oi, Neuma, bom dia, meu amor. Bom dia para você também. Algo que nós nunca vamos deixar de ser é ser filhos. Nós nunca vamos deixar de ser filhos. Pode passar o tempo que for. Continuaremos sendo filhos. Só que de acordo com a fase da nossa vida, nós como filhos temos necessidades diferentes. Que necessidades são essas, né? Do que eles mais precisam, né? Claro que se eu fosse colocar quais são as necessidades dos filhos, essa live ficaria muito grande. E por isso que eu escolhi 4 pontos. 4 pontos para que nós pudéssemos, assim, refletir, né? Nós que somos pais, os que não são pais também, né? Na questão de você como filho também. Nós vamos entender um pouquinho hoje os nossos pais, nossos avós, a criação que nós recebemos, né? Também vamos... Só que hoje eu vou dar uma atenção especial para infância até adolescência, mais ou menos, tá? E nas outras fases eu vou dar uma pincelada. Depois posteriormente, eu posso fazer uma live falando um pouquinho mais sobre isso, né? Na fase adulta. Mas, como vocês provavelmente viram no meu post... Gente, só um minutinho. Foi. Como vocês viram no meu post, eu citei o filme A Creche do Papai, que no decorrer da live nós vamos citar alguns pontos bem interessantes, e também a música Pais e Filhos, né, que as músicas do Legião Urbana são músicas muito profundas, né? Então é muito interessante. Oi, Flávia, bom dia, minha querida. Obrigada, viu? Obrigada pela sua presença, viu? Um prazer ter você comigo aqui, viu? Muito prazer. Hoje nós vamos falar, né, de 4 pontos que os filhos mais precisam, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião como mãe, na minha opinião como terapeuta, né? Então, para todas as pessoas que acompanham o meu canal, para todas as pessoas que me acompanham no Instagram, eu gosto de compartilhar a minha experiência com vocês. A minha experiência de vida, a minha experiência como terapeuta, a minha experiência como mãe, né? Então, se isso que eu falar for útil para você, ou você perceber que essas informações serão úteis para uma pessoa, eu te peço um favor. Manda essa live para alguém. Pode mandar, fica à vontade, que o meu objetivo é esse mesmo. Quanto mais eu compartilho conhecimento, mais eu fico feliz, porque todos nós hoje precisamos de ajuda para lidar com os nossos filhos, para lidar com as nossas emoções. E quanto mais ajuda, melhor, né? Então, hoje nós vamos falar da parte emocional, né? Nós sabemos que existe outro tipo de ajuda e você, como pai, como mãe, você que decide, né? Quais são as ajudas que você acha importante dentro da sua casa ou dentro da sua família. O primeiro ponto, que eu acho muito interessante, é disciplina. Disciplina, né? Vamos saber o significado da palavra disciplina. Obediência às regras, aos superiores, regulamentos, né?
Às vezes essa palavra pode soar muito pesado, né? Porque disciplina pode lembrar um quartel, algo que tem que ser tudo feito assim, né? Não, a disciplina não precisa ser assim, mas os pais precisam estabelecer regras para que os filhos possam crescer, possam amadurecer, porque como nós, como adultos, né? Vocês podem até ficar à vontade. Nós, quando nós trabalhamos numa empresa, nós temos horário para entrar, horário para almoço, temos férias, né? Temos compromisso dentro da nossa casa, né? Então, o que acontece? Esses compromissos fazem parte da rotina de um adulto. E você não pode simplesmente falar assim, não, hoje eu não estou afim de trabalhar. Se você fizer isso numa sequência, claro, você tirar uma folga, tudo bem, mas se você fizer isso na sequência, você corre o risco de você perder o emprego. Então, o que nós desejamos para os nossos filhos? Que eles se tornem adultos responsáveis. E para você ensinar para o seu filho ser um adulto responsável precisa de regras, né? E, por exemplo, hora para estudar, ele tem o horário certinho para ele estudar? Ele tem trabalhos para entregar? Então ele tem aquele compromisso. Enquanto ele não entregar, ele precisa ter aquele compromisso. Então ele não vai brincar, não, agora não. Agora ele quer brincar, então eu vou deixar ele brincar. Não, ele tem o compromisso para entregar um trabalho, ele vai entregar esse trabalho, né? Hora para dormir. Gente, isso é muito importante, né? Muitas crianças, muitos adolescentes, eles têm a sua hora própria para dormir. Gente, isso não ajuda na rotina deles, porque se eles estudam de manhã, eles vão acordar muito cansado, né? E é justamente isso, né? Rotina. Para eles entender que eles fazem parte de uma sociedade que tem horário para tudo. Claro que não precisa ser maçante, não precisa ser esmagador, uma disciplina muito rígida, não é isso. É algo que precisa, né? Tem horário de estudar, então agora que você vai estudar, a gente vai desligar a televisão, vai desligar o seu desenho que você gosta e depois você assiste. Se você fizer isso de forma leve, com certeza o seu filho entender, não, realmente. Eu tenho hora para isso, hora para aquilo, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? E com essa pandemia, gente, olha, essa rotina ficou muito bagunçada, né? Porque as crianças estudavam em casa, não tinham responsabilidade para ir para uma escola física, né, presencial. Então, virou uma eterna férias, né? Mas depende de nós, pais, continuarmos estabelecendo isso, né? Estabelecer horário para essas coisas, né? Porque, por exemplo, eles vão, se eles têm um projeto, né? Eles têm um projeto para terminar, por exemplo, olha, hoje você vai arrumar o seu quarto. Ah, não, mas não sei o que eu vou jogar. Não, agora, hoje você vai arrumar o seu quarto. Mostrar que ele precisa ter responsabilidades também. E desde pequenininho, viu, gente? Devagarinho, aos pouquinhos, ensinando para o filho, né? Ensinando para o filho que ele tem responsabilidades como os pais dele têm. Senão ele vai entender que os pais têm responsabilidade, mas eles não, eles estão curtindo a vida, né? E não é bem assim, né? Porque senão, quando se tornar adulto, vai ser mais difícil eles entenderem que precisam, né? Precisam de uma rotina, precisam ter disciplina, né? Outra coisa também, gente, como eu já citei, né? No caso, arrumar o quarto, arrumar os brinquedos, terminar a lição, né? Você terminou de brincar, você vai organizar os seus brinquedos. Aí a mãe fica com dó e vai lá arrumar os brinquedos pro filho, né? Não, ai, tadinho, ele é muito pequenininho. Aí só que isso vai crescendo, a criança vai entender que os pais são empregados dele e que eles simplesmente vão fazer as vontades, tudo que ele quiser, os pais vão fazer, né? Gente, isso é muito sério, e às vezes a gente acaba fazendo no automático, né? Ter dó do filho, né? Ter dó, às vezes, uma coisa muito interessante que eu já vi, né? No caso, no meu anos de experiência,
é, o, um dos pais, né, acaba falecendo, né, às vezes ocorre uma separação, então o pai com dó dos filhos, não, tadinho, mas ele já sofreu tanto, então agora eu vou fazer todas as vontades dele. Vou fazer, que judiação, ele não tem pai. Sim, realmente, é uma perda muito grande. Mas não é por causa dessa perda que você, gente, eu vou usar a expressão que os antigos usavam, que você vai estragar o seu filho. Né? Não, ele não tem pai. Sim, ele não tem pai, mas ele precisa entender que ele tem regras, né? Que ele vai crescer um adulto responsável, porque senão você vai estragar o seu filho. E quem vai sofrer as consequências somos nós e eles mesmos, né? Que é uma judiação, né? Uma judiação a gente tentar proteger os nossos filhos de tudo por causa de uma frustração que ele teve. A gente precisa ensinar o nosso filho que ele vai ter outras frustrações. Gente, quem é que não passa por frustração? Eu vou proteger meu filho, eu vou pôr uma cerca em volta do meu filho, vou proteger ele de tudo e de todos, mas de frustrações eu não posso proteger de jeito nenhum, porque ele vai ter frustrações como adulto. Eu preciso ajudá-lo a lidar com elas, porque elas vão vir. De uma hora ou outra, ele vai ter uma dificuldade na escola, ele vai sofrer um bullying na escola, ele vai passar por alguma dificuldade. Então, eu preciso ensinar meu filho a lidar com isso. E não cercá-lo, porque eu crio ele sozinho, então não, eu vou fazer todas as vontades. Aí, todo mundo da família faz todas as vontades daquela criança porque ela não tem pai. Gente, eu já vi essa cena e não funciona, não dá certo, tá bom? É uma dica. Se você quer ou não aceitar essa dica para a sua vida, a decisão é sua, tá bom? Mas é bem interessante, na minha experiência com clientes, né? Que é aquela história, né? Eu já vi esse filme acontecer e não foi uma coisa boa que aconteceu, não, tá bom? Muito bem, gente. Então, hoje, né, já vimos o ponto disciplina. Agora, ó, atenção. Segundo ponto, né? O que os filhos precisam de atenção? Gente, quem é que não gosta de receber atenção? Eu gosto, né? Todo mundo gosta de receber atenção. Principalmente quando somos crianças, a gente quer atenção, você quer ser visto, às vezes a criança pequenininha, né, ela aprendeu a fazer alguma coisa, ela quer que todo mundo veja, a gente dá risada, a gente se diverte, né, os primeiros passinhos, ela aprendeu a cantar uma música, a gente baba, né, então, só que o que acontece? Essa atenção, ela é importante em todas as fases da vida, né? Às vezes o que acontece? Às vezes a criança, ela fala assim, gente, esse menino é muito danado, essa menina é muito danada. Ela acaba recebendo uma atenção especial dos pais, porque, às vezes, vamos supor, tem 2, 3 crianças. Essa criança, ela acaba recebendo uma atenção especial dos pais, mas por quê? Porque ela é tão danada que se não cuidarem, se não vai acontecer alguma coisa, mas também não pode deixar de esquecer os outros filhos. Ter espaço para os outros filhos também, que os outros filhos precisam de atenção. E uma coisa é séria, viu, gente? Se eles não tiverem atenção em casa, quando adolescentes, eles vão buscar atenção em outro lugar. Aí depois não adianta chorar, né? Porque eles chegaram da escola querendo contar alguma coisa, querendo falar alguma coisa e peraí, filho, peraí que eu tô no celular. Não, só um minutinho, deixa eu só... Então, assim, às vezes a gente sabe que a vida é corrida de todo mundo, mas às vezes a criança tá gritando, falando, mãe, eu tô aqui, pai, eu tô aqui, olha pra mim. E às vezes às vezes é justamente isso que a criança está precisando. E é lindo quando você vê um pai brincando com a filha. Gente, eu já vi um pai, a coisa mais linda, eu já vi um pai passar maquiagem para brincar com a filha. Gente, isso a filha não vai esquecer nunca mais, né? Passa maquiagem, vamos brincar, vamos não sei o que. Gente, isso cria registros na mente da criança que ela não vai esquecer nunca mais. São laços afetivos que nunca vão ser desfeitos mais,
né? De você rolar no chão, de você brincar de casinha. Tire o tempo para o seu filho, para sua filha, porque isso é o melhor presente. O melhor presente que você pode dar para o seu filho é o seu tempo. Seu tempo é o melhor presente que você pode, não só para o seu filho, para os seus amigos também, né? Quando está junto com os amigos, esquece um pouquinho o celular. Vamos olhar olho no olho, dá atenção, né? Se você gosta de atenção, dê atenção também. Muito bem, gente. Então, primeiro ponto, né? Disciplina, atenção. Terceiro ponto, né? Outra coisa, gente, os filhos, eles precisam enxergar isso, né? Que os pais, e a gente sabe que é verdade, os pais são as pessoas que mais amam aquela criança. Só que a criança, ela precisa sentir isso. Não podemos deixar que a correria do dia a dia possa abafar esse momento tão maravilhoso, né? Oi, Gabi, bom dia, meu amor. Obrigada, viu? Estamos falando aqui de filhos, um assunto maravilhoso para nós mães. Já vimos, né, a importância da disciplina, a importância de dar atenção, e com certeza, né, no caso, tirar tempo, né, para brincar com os filhos, para jogar um jogo junto, para passear, qualquer coisa, esses momentos vão ficar marcados, né? Faz muita diferença na vida da criança. Terceiro ponto, gente, do que as crianças precisam tanto? Limites, tá? Quem estiver anotando, né, as crianças, os filhos, né, precisam de disciplina, atenção. Agora, o terceiro ponto é limites. Você como pai, como mãe, você sabe até onde você pode ir para ensinar o seu filho. Eu tava, Carlinha, coisa boa, você entrou. Obrigado, Carlinha, pela sua presença, viu? Privilégio, gente, o povo resolveu me ligar justo na hora da minha live. Como que nós podemos ensinar os nossos filhos, né? Ensinar sem humilhar, ser amigo do seu filho. Só que assim, ser amigo ao ponto de você, não é que você vai, a partir de agora, você vai mostrar que você é irmão, você ficar com o nível como se fosse irmão do seu filho, porque aí perde o respeito, né? Precisa existir uma hierarquia dentro da família, né? Ele precisa entender que tem pai, tem mãe, que são as autoridades dentro da casa, porque senão vira bagunça, né? E é da mesma forma uma empresa, né, gente? Se numa empresa todo mundo resolver mandar, todo mundo ser diretor, vira uma bagunça, né? Então, da mesma forma, né? Tratar o filho com respeito e sempre lembrar, aquela criança, eu estou direcionando aquela criança para a vida adulta. Eu quero que ele se torne um adulto responsável, um adulto feliz. Gente, olha, essa frase eu já ouvi algumas vezes, né? De algumas clientes, em algumas situações, né? Gente, essa frase, olha, vocês me desculpem, se vocês já disseram isso, não digam mais isso para o seu filho, porque isso mata a autoestima de qualquer criança. Olha a frase, você não tem querer. Como assim? Silvana, bom dia, meu amor. Gente, essa palavra, ela é muito forte. Você não tem querer. Como assim você não tem querer? Você está dizendo que o seu filho não tem direito de escolha? Você tá dizendo que o seu filho não tem direito de ter vida própria? Isso é muito sério. Como assim ele não tem querer? Filho, mãe, mas eu não quero comer isso. Filho, mas é para o seu bem. Raciocina com o seu filho, né? E tenta negociar, né? Então, assim, essa frase, você não tem querer, algumas pessoas aí, elas já ouviram dos pais, dos avós, porque essa frase é muito antiga, viu? Se você tá falando essa frase, acho melhor você se atualizar. Essa frase mostra um pai e uma mãe distante e autoritário. Ou seja, você tá aí, você faz o que eu mando. O que eu mando você fazer é problema meu. Opa, peraí, gente.
Isso não é relação de pai e filho, não é uma relação. A base dessa relação não está sendo um amor. Porque o filho ele tem querer sim, porque ele tem vontades, ele tem direito para dizer não. Então você vai negociar. Só que é claro que às vezes o que ele não quer, ai, mãe, eu não quero fazer lição. Não, não é isso. Você vai conversar com seu filho e você vai ajudar ele a raciocinar que aquilo que ele não quer fazer, como assim? Por que ele não quer fazer, filho? Por que você não quer fazer? É verdade, Karina, não é saudável. Você vai estar criando um adulto frustrado, né? E um adulto que não tem opinião própria. Nós precisamos criar adultos com opiniões próprias, adultos saudáveis. Nós precisamos fazer que nossos filhos se tornem adultos saudáveis. Então, a criança ela não precisa ir primeiro. A criança ela vai crescer tendo medo de você, medo. Gente, sentir medo é horrível. Agora tem que ter medo de magoar, medo de desagradar o pai e a mãe. Então você está desenvolvendo, seu filho está desenvolvendo um amor por você. Não, não vou fazer isso porque eu vou magoar muito minha mãe, vou magoar muito os meus pais. Mas uma criança que cresce não tendo querer, quando ela crescer, ela vai fazer o que ela quer. E às vezes o que ela quer não é saudável para ela, mas ela vai fazer para te afrontar. Às vezes ela nem quer fazer isso, mas agora ela fala assim: eu tenho querer, agora eu posso, eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu tô com vontade. Isso é muito triste, viu, gente? Eu sei que são palavras fortes, são palavras pesadas, mas eu precisava falar isso para vocês, porque quando eu vejo alguém falando isso, eu fico muito triste. Fico muito triste porque isso não está ajudando a criança a se desenvolver, né? Um ser humano saudável, que é que hoje a gente está vendo que as nossas emoções estão tão bagunçadas, então a gente precisa ajudar o nosso filho a se estruturar para que ele seja saudável também. Tenha uma vida saudável, né? E uma mente saudável também, acreditando que eu posso, eu tenho querer, sim. Mas eu faço parte de uma família, eu faço parte de regras. Então vai ter regras que eu sei que eu vou ter que obedecer. Mas eu vou obedecer porque é o melhor para mim. Eu não vou obedecer porque eu estou preso dentro de uma jaula e a minha família é uma jaula que eu preciso fazer parte dela. Mas o dia que eu me soltar, me segure. Gente, não façam isso com seus filhos, tá bom? E tudo que eu falo é com amor, né? Para ajudar vocês, né, no caso, a criarem seus filhos e vocês olharem para trás e ver os seus filhos felizes e você feliz e orgulhosa. Falar assim, olha, que orgulho do meu filho. Deu trabalho, muitas lágrimas, muito tempo ensinando, mas valeu a pena, né? Então, assim, esse caso, a criança ela vai se questionar, por que ela não pode ter vontade própria? Por que eu sou um robô, por acaso, que eu não tenho querer? Né? Ou então fazer aquele ditado antigo, né? Ser piolho, ir pela cabeça dos outros, né? Então, da mesma forma que ele não tem querer, ele vai crescer, qualquer coisa que o coleguinha na escola falar para ele, se é certo ou errado, ele vai acreditar, porque ele não tem querer mesmo, né? Ele faz o que os outros mandam, então ele vai fazer o que der vontade, o que os outros falarem para ele fazer. Ele não vai falar para ele fazer, né? Gente, olha, então vimos, né? A criança, o filho precisa de disciplina, de atenção, limites. Agora esse aqui, gente, esse é muito interessante também. O filho precisa de amor. Nós precisamos de amor. Só que até amor tem que ser dado na dose certa. Porque se eu der amor demais, eu não vou corrigir, eu não vou ensinar. Eu vou ensinar o meu filho que ele é perfeito, que ele não precisa ser corrigido, que eu amo ele tanto que eu não vou fazer mal a ele. Mas quando você não corrige, aí que você está fazendo mal para o seu filho. Sabe por quê? Sabe o que você vai ensinar para o seu filho? Você não vai ensinar ele a lidar com frustrações. Porque ele não ouve, não, você ama, não. O que meu filho pede, eu dou. Então, primeiro, ele não vai saber lidar com frustrações. O primeiro não que ele ouvir no mercado de trabalho, ele vai se assustar. Né? Porque ele falou, não, meus pais sempre me disseram sim. Por que esse homem está me dizendo não agora?
E outra coisa, gente, ele vai entender que a vida é um catálogo. O que eu quiser, os meus pais sempre me deram o que eu quis. O que eu quiser, a vida é só um catálogo. É só escolher o que eu quiser, não preciso de esforço nenhum, não preciso trabalhar para conseguir. É só escolher e embrulhar para viagem. É isso que nós, às vezes, sem querer. Por isso que você, como pai, como mãe, você precisa resolver suas emoções, porque às vezes um trauma que você viveu na infância faz você passar isso para o seu filho, né? Às vezes a criação que você recebeu, você vai passar de volta para o seu filho, mas você não precisa fazer isso, né? Então, por isso, tem algo de errado? Busca ajuda. Não transfere os seus traumas para o seu filho, ele não tem culpa disso. Então não é porque disseram para você não tem querer, que você vai dizer para o seu filho também, né? Não fica filme repetido, né? Não, porque meu pai fez assim comigo, eu vou fazer isso com meu filho. Gente, corta o ciclo. As pessoas antigas tinham outra formação, elas não tinham a oportunidade que hoje você está tendo. Antigamente, fazer terapia era um bicho de sete cabeças. É absurdo. Como assim fazer terapia? Né? Buscar ajuda psicológica, gente, não, isso é coisa de doido. Então era muito triste, né? As pessoas tinham esse pensamento, mas hoje não é assim. Resolver as nossas emoções é saudável, né? Então, amar é incentivar a crescer, ensinar o valor das pessoas e das coisas, né? Pessoas são mais valiosas do que o dinheiro que você possa adquirir, né? Então, tudo isso você pode ensinar para o seu filho. E ele vai ser muito grato por tudo que você ensinar para o seu filho. Você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Gente, vamos falar um pouquinho da Creche do Papai. É um filme muito divertido. Eu dei muita risada com aquele filme e já assisti algumas vezes. Mas se você for ver, ensina que as crianças precisam, que o aprendizado precisa ser leve, não precisa ser autoritário. Tinha outra creche lá, né? E a creche, as crianças pareciam uns robozinhos, né? Sendo que na creche do papai eles não tinham experiência nenhuma, mas eles começaram a se especializar e eles conseguiram, né? Ou seja, eles deram para as crianças o que elas precisavam. O que a criança precisa? Ela precisa entender por meio de brincadeiras. E ela aprende, gente, aprende de forma leve. Tudo que é imposto para a criança é muito mais pesado. E para nós também, gente. Fala para mim, vocês como adultos, vocês fazem uma coisa que vocês não estão com vontade de fazer. Às vezes você faz, mas você faz e você não vê a hora de acabar. Porque você não está feliz com aquela situação. Quando você está no emprego que você não gosta, quando você está realizando uma tarefa que para você não é prazerosa. Gente, para nós que somos adultos é horrível. Imagina para uma criança. Você ensinar uma criança que tem que fazer, isso é assim, gente, olha, é muito triste, né? E a criança aprender que ela é bom ter amigos, né? Eu também, Karina, ó, não, nada imposto, quando você impõe, né? Não, isso não é bom, não, né? Então, por isso que, se o que a gente não gosta, você gosta de ser mandado? Você gosta que alguém venha assim? Porque você imagina, né? Olha o seu tamanho, às vezes olha o tamanho da criança. Você impõe, a criança vê você um gigante, né? Um gigante que tá mandando em mim, né? Então é complicado, é pesado. Você não gosta disso? Por que você vai fazer isso com seu filho? Você não gosta que ninguém mande você fazer alguma coisa? Então não faça isso com seu filho também. E se você faz, reflita. Pare de fazer. Né? Às vezes você faz no automático, às vezes você faz sem perceber, mas nunca é tarde para nós resgatarmos o amor dos nossos filhos, resgatar o respeito dos nossos filhos, né? Quando o filho te respeita, ele vai fazer por amor a você e não vai fazer porque você está por perto. Não, minha mãe está perto, meu pai está perto, mas deixa eles saírem.
Aí ele vai fazer tudo que tem vontade e até mais. Então, passar tempo com o filho, né? Um tempo importante para o desenvolvimento do filho. E o interessante, quando o pai do filme A Creche do Papai, ele entendeu que a prioridade dele, ele até resolveu voltar ao trabalho, fechou a creche, né? E quando ele voltou ao trabalho, eu acho aquela cena muito linda, que ele tem um desenho do pai com o filho, né? Ficou dentro das pastas dele, né? Oi, Patrícia! Ih, Patrícia, chegou no finalzinho, viu? Mas depois eu coloco lá no YouTube. Mas mesmo assim, muito obrigada, viu, pela sua presença, viu? Eu tô falando aqui do filme A Creche do Papai, né? Que é um filme muito engraçado, mas nos ensina, né? Que aí o que aconteceu, gente? Aí ele foi, o patrão dele perguntou pra ele, né? O que pra você é prioridade? E era pra ele falar alguma coisa. Ele tinha acabado de ver a foto que o filho dele desenhou, ou seja, ele tinha conseguido criar um laço com o filho dele. Aí ele falou assim: meu filho, qual que é a sua prioridade? Meu filho. Gente, a nossa prioridade é a nossa família. Mas depois fica no YouTube, viu, meu amor? Obrigado, Pati. Beijo, meu amor. Obrigado pela sua presença. Então, a nossa família, se você não tem filhos, né, a sua família, né, no caso, que é o seu marido, é a sua prioridade. Né? Então, nós precisamos fazer de tudo no meio desse caos que nós estamos vivendo, uma pandemia que vai e depois a pandemia que volta, né? A gente poder viver em paz com a nossa família, né? Gente, essa música do Legião, vocês sabem o tanto que eu gosto de filme, o tanto que eu gosto de música. Essa música, Pais e Filhos, ela é linda demais. Mas eu vou considerar com vocês alguns trechos dela, tá bom? O trecho, né, que eu acho muito lindo, essa parte aqui, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Você pode controlar a sua vida amanhã? Eu não posso. Eu posso controlar minha vida hoje. O que eu posso fazer, né? Porque às vezes acontecem imprevistos que fogem do meu controle, né? Então, ame as pessoas enquanto você tem elas, enquanto você está com elas, né? Ame, perdoe, né? Faça o que estiver no seu alcance para manter a paz com as pessoas que você ama, né? Cara, eu vejo, quanto mais eu vejo Legião, Titãs, eu fico apaixonada pelas letras, né? Olha que interessante, né? Essa parte aqui, ó. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende os seus pais. Nós precisamos entender os nossos pais, nós como adultos, e os nossos filhos também precisam nos entender. Entender que, olha, naquele dia que minha mãe não deixou fazer tal coisa, era pro meu bem. E nós também entendemos os nossos pais. Olha que, gente, essa frase é top. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. Gente, eu conheço pessoas que passam a vida culpando os pais. Mas eles não param para pensar que os pais também tinham traumas como eles. Gente, é só você conversar com o seu pai, só você conversar com seu avô, com alguma geração sua, como era a criação do passado. Gente, eu conheço pessoas que apanhavam de correia de máquina, mas apanhava de ficar marca. Mas é marca feia, não era um chinelinho, não. Agora você imagina como que uma pessoa que passou a vida apanhando, às vezes foi para a roça quando criança, fazendo serviço pesado, como que você acha que que esse adulto vai ser um bom pai se ele não tiver ajuda? Então não culpe seus pais por às vezes algo que eles fizeram com você. Eles também já foram crianças. Eles também tiveram muitos traumas, então foi justa. Infelizmente, a pessoa não pode dar o que ela não tem. Claro que nós temos ajuda, muitas pessoas buscam ajuda, né?
buscam ajuda na Bíblia, na religião, né? A cada um, né, no caso, busca alguma ajuda para você melhorar. Mas todos nós tivemos traumas. Então, para de culpar os seus pais. Ó, acorda. A sua vida é outra, né? Perdoa eles fizeram o melhor que eles podiam nas condições que eles estavam. Né? Muitos filhos muitos pais às vezes foram abandonados pelos seus pais, foram criados pelo tio, pelo avô, passava na casa de um, na casa de outro, é muito triste, gente. Então, eles fizeram o melhor que eles puderam, eles erraram sim, mas você também erra. Então, para de culpar eles pelos erros que você está cometendo. Ah, eu sou um pai assim porque eu fui criada assim. Ó, corta o ciclo. Faça diferente. Você vai fazer diferente agora. Você não vai fazer. Né? E perdoe. Envolva o seu coração de perdão. Coloque perdão no seu coração. E fique em paz. Porque esse perdão, quando você perdoa seus pais, seus avós, ou alguém que te maltratou quando criança, o maior beneficiado do perdão é você mesmo. Você que vai ganhar com isso. Tá bom? Gente, muito bom a nossa live, muito bom. Eu falo nossa porque eu não conseguiria fazer sozinha sem o apoio de vocês, viu? Eu não consigo falar meu, minha, não é minha, é nossa, porque eu faço para vocês. Eu faço para compartilhar conhecimento com vocês e eu fico muito feliz quando vocês entram comigo ao vivo, viu? Então vamos lá, gente. Fazer uma breve recapitulação do que a gente viu hoje, do que os filhos mais precisam. E se você, vou colocar no meu canal no YouTube, vai ficar lá no IGTV do Instagram, compartilha, gente, vamos compartilhar conhecimento. Conhecimento é algo que nunca ninguém vai nos tirar, nunca, nunca, nunca. As pessoas podem te tirar tudo, mas o conhecimento ele não tira. E os seus filhos vão agradecer por todo esse conhecimento que você está tendo, para que você faça a sua casa um ambiente de paz, que é tudo isso. O mundo pode estar desabando lá fora, mas eu tenho paz dentro da minha casa, eu tenho tudo. E na maioria das vezes, quem contribui para a paz justamente os pais, né? Você que faz um ambiente de paz dentro da sua casa, você que vai colocar dentro da sua casa o que você acha importante para cultivar a paz, né? Então vamos lá, hoje nós vimos que os filhos precisam de disciplina, de atenção, limites e amor. Certo, gente? Então, olha, muito obrigado pela presença de vocês. Já estou preparando uma live top dessa mente que não para. Uma live top para a semana que vem. Fica de olho aí no meu Instagram que no fim de semana eu já coloco a música, já coloco o filme. Aí vocês fazem a lição de casa, assistem o filme e vocês tentem tirar uma lição para a vida de vocês, que é justamente isso que eu quero, viu? Obrigada a todos, que vocês tenham um ótimo dia, vamos compartilhar conhecimento, porque as crianças precisam disso. Elas precisam de pais que são amigos e não pais que são autoritários, né? Porque esse tipo de pai é um pai que ela vai querer para sempre estar do lado, porque ela sabe que o que ela precisar daquele pai, daquela mãe, eles vão estar ali. E é justamente isso, né? Você saber que o seu filho te ama e ele te respeita por amor e não por medo. Gente, um beijo para vocês, até a próxima live, viu? E mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Tchau, beijo. Vamos fazer uma coisa? Vocês querem tirar um print aí e me marcar? Tira um print aí, eu vou fazer assim, ó. Quem quiser tirar um print e me marcar, eu agradeço. Pronto? Já marcaram? Ó. Um beijo, gente. Tchau. Até a próxima live.